dentre os conceitos que o Netflix desenvolveu e que talvez seja um dos mais falados no mundo, é o conceito de Cause Engineering. Se fala muito sobre Cause Engineering quando se fala do Netflix. Efetivamente, eu não conheço ninguém que aplique Cause Engineering by the book, ou pelo menos da forma como o Netflix descreve. Talvez nem o próprio Netflix aplique Cause Engineering da forma como ele descreve. Sim. Mas todo mundo fala sobre as vantagens, sobre as coisas boas, sobre os prós. E você trabalhando com performance, quais são os contras, cara? Assim, eu acho que, óbvio, acho que se não me engano, até o termo foi ganhado pelo Casey, se não me engano, e a gente por um tempo tinha um time focado nisso, e começou com uma ideia, eu me lembro na época, que começou com uma ideia muito simples. Eu acho que quando tu muda para nuvem, a coisa muda um pouco. Tu tá num data center, tu assume que teu servidor vai estar rodando sempre lá, e tem esse assumption muito forte. Quando tu muda para nuvem, esse assumption foi embora. Então tu tem que estar resiliente a esse tipo de coisa, e aí que veio o Chaos Monkey, e daí que a coisa começou a crescer bastante. Hoje em dia talvez tenha mudado muito do que a maioria do pessoal conhece. Não é só desligar instâncias em produção, mas tem classes muito diferentes de falhas que tu pode introduzir na história, que é interessante porque é muito similar ao que antigamente eu fazia quando eu estava começando minha carreira, sei lá, 10, 15 anos atrás, com testes de falhas em si, mas obviamente não fazia isso em produção. Hoje em dia tu aplica isso aí um pouco mais em produção, e aí que veio a ideia toda. Eu acho que assim, tem dois riscos do meu ponto de vista. O primeiro é bem óbvio, que é não fazer isso direito. A ideia da história é que seja um experimento controlado, que tu entenda o impacto final da história, e tem, obviamente, o teu risco sempre essa história, se tu não fizer direito, tu não vai ter o controle em cima do que está acontecendo, e tu pode gerar um problema muito maior, acabar afetando teus usuários, né? Então, tem vários assumptions, e tu precisa bastante trabalho para tu fazer isso da maneira correta. Tu precisa, em primeiro lugar, ter um design e uma arquitetura que seja resiliente a vários tipos de falhas diferentes. Tu precisa de uma maneira de conseguir controlar o teu experimento, que é começar ele, conseguir abortar ele, ou que tu afete um volume pequeno de usuários e depois tu consiga notar quando algum problema está acontecendo com muita facilidade e abortar aquilo ali. Tem muitos detalhes para fazer isso de maneira correta, entendeu? E aí que está o perigo, sabe? Não é simplesmente, hey, eu tenho um serviço, ele sempre esteve rodando da mesma maneira faz 10 anos, e vou simplesmente desligar a produção para ver o que acontece. Não é bem assim. Isso tira a parte de controle da história. Ele tem que ser controlado. Então, tu tem que ter muita confiança nas tuas métricas também. E aí que vai a questão de observabilidade que eu falei para ti. Tu tem que olhar para os dois lados. Talvez alguns erros comecem a aparecer, como talvez o número de pessoas tentando acessar teu site diminui, alguma coisa está errada, e tu aborta e tu vê o que acontece aí. Então, esse é um perigo. O outro perigo que eu vejo um pouco é talvez o teu senso de segurança, sabe? Quando tu não faz nenhum tipo de validação, teu senso de segurança é um pouquinho mais baixo. Tu sempre tem medo que alguma coisa talvez esteja acontecendo. E depende de como é que tu aplicar esse tipo de estratégia, talvez te gere uma segurança que não é real. Porque tu vai analisar certas classes de problemas. Não todos os problemas que podem acontecer no mundo. Então tem que manter muito olho, que tem outras coisas que talvez não sejam validadas, que podem acontecer e provavelmente vão acontecer, e que tu simplesmente não pensou sobre isso antes para tentar validar, para incluir esse tipo de coisa nos teus experimentos. Então tem seus drawbacks. O maior mesmo, eu acho que o grande motivo da maioria do pessoal não está utilizando é que não é simples. Não é fácil. Tu precisa tempo e dedicação para fazer isso da maneira correta. E aí é um processo evolutivo. Tu vai começar simples, depois tu vai tornando a coisa cada vez mais complexa e cada vez mais tu vai gerando muito mais segurança conforme o tempo vai passando, sabe? Então exige dedicação. Eu li em algum lugar, quando eu lia sobre Cause Engineering, que se você conhece alguma debilidade no seu sistema, se você tem consciência de alguma debilidade no seu sistema, então você ainda não chegou ao ponto em que você precisa de Cause Engineering. Você deveria ir lá e corrigir a debilidade que você conhece.